Seja muito bem-vindo à Escola A Mais, a Escola Bíblica do Área Mais. Nós estamos muito felizes que você está aqui conosco para a nossa 8ª e última aula da série O Plano, Introdução à Teologia Bíblica. Nessa série nós estamos olhando para toda a Escritura, entendendo de forma panorâmica tudo que a Escritura nos revela como uma metanarrativa, como um relato completo de como Deus escolheu pecadores para salvar para si, para fazer um povo para si. Nós já passamos por todos os atos, na verdade, passamos pela criação, pela queda, pela redenção, e hoje nós olharemos para o último ato, nós olharemos para a consumação, ou você pode chamar de glorificação ou nova criação. Este é o último ato. Antes de eu começar a aula, eu gostaria de te estimular a deixar suas dúvidas aqui do lado no chat, pois nós teremos monitores para responder as suas dúvidas durante a estreia dessa aula, que acontece na segunda-feira, às 8 horas da noite. Mas não tem problema se você está assistindo em algum outro momento. Deixe suas dúvidas nos comentários aqui embaixo, que eu vou sempre entrar para ver se tem dúvidas e responder essas dúvidas. Então vamos lá? Hoje nós vamos para a última aula, para a aula número 8, e ela se chama O Último Ato. Exatamente porque nós já passamos por todos os atos e olharemos então para a consumação, para a nova criação, ou também podemos chamar de glorificação. O que nós vimos na aula passada, aquele breve resumo, nós vimos que por meio do sacrifício de Cristo e da fé nele, nós somos regenerados, justificados e adotados, e vivemos então como filhos de Deus. Por conta do seu sacrifício na cruz, nós somos reconciliados com Deus, mas a partir desse momento há também uma vida reconciliada com Deus. Nós somos regenerados e por isso vivemos de forma coerente com a nossa justificação. E vimos também que pelo Espírito Santo que nos habita, nós estamos sendo santificados em um processo gradual e contínuo que vai durar então até o fim da vida. Nós olhamos para esse quadro que vocês estão vendo e entendemos que a salvação ela é algo que se aplica no passado, pois fomos salvos, algo que ocorreu perfeitamente e completamente na obra de Cristo na cruz, e é o que nós chamamos de justificação. Nós estamos sendo salvos, estamos sendo santificados, e nós também olharemos para o futuro como seremos salvos. Isso ocorrerá quando tanto nós quanto toda a criação for redimida, redimida quando Cristo voltar e completar a sua obra. A isso nós chamamos de glorificação. Nós seremos glorificados. Nós podemos aplicar essa ótica também à regeneração, uma regeneração objetiva em Cristo, uma regeneração subjetiva e pessoal em nós e uma regeneração abrangente em todo o universo quando Cristo voltar. De fato, na nossa vida cristã, ao olhar para a obra de Cristo na sua primeira vinda e olhar para o futuro na glorificação, nós entendemos 3 momentos que são muito importantes para a nossa vida. Esses 3 momentos envolvem o evento do Evangelho como o primeiro momento, as consequências do evento do Evangelho hoje na nossa vida como um segundo momento, e o terceiro momento, o momento resultante final do evento do Evangelho, que é a consumação. Olhar para esses 3 momentos é fundamental para a vida cristã nesse mundo. Se nós olharmos, por exemplo, para a passagem que Paulo escreve na sua carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1 a 5, vamos entender que todos esses 3 momentos estão incluídos na sua escrita, ou ao longo de toda a Bíblia, a compreensão desses 3 momentos é fundamental para a vida cristã. Vamos usar como exemplo Colossenses 3, de 1 a 5. Paulo começa assim: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, perceba, ele está falando do Evangelho, do evento Evangelho, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus.
Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. E ele está falando agora para a nossa vida cristã. Mantenham os olhos fixos nas coisas do alto. Isso é para agora, é para hoje. Pois a justificativa para isso acontecer, pois vocês morreram para esta vida e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Qual que é a nossa motivação para manter os olhos fixos nas coisas do alto hoje? O Evangelho de Cristo, o evento do Evangelho. Mas não é apenas essa a motivação é também o que está por vir. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. E aí ele vai falar sobre imoralidade sexual, ganância, entre outras coisas, entre outras ações pecaminosas. Percebam então que a motivação para a vida cristã é tanto uma motivação ao olhar para o evento do Evangelho, quanto para o futuro, para a nossa glorificação, para a consumação do evento do Evangelho. Nós começamos com Cristo, com uma nova criação para nós, e avançamos para o alvo, que é sermos feitos à semelhança de Cristo, na criação universal, na redenção de toda a criação. Graham Goldsworth diz que a existência cristã é moldada e motivada pelo Evangelho e pela consumação do Evangelho. Devemos sempre ter em mente o que Cristo fez na cruz por nós e o que nos aguarda no dia que Cristo voltar. A consumação é percebida como o fato que ocorrerá quando Cristo se revelar em glória. É isso que nós chamamos de consumação. E essa consumação, ela fecha um período específico de tempo que está acontecendo. Quando Cristo vem pela primeira vez, ele inaugura uma nova era, o que nós chamamos de era vindoura, o que os escritores do Antigo Testamento chamam de era vindoura. Ele inaugura a era vindoura a partir do momento em que então ele vem e essa era vindoura é visível pela presença do seu Espírito e pela sua presença, pela presença do reino por meio da sua igreja. Mas ainda não se encerrou a era presente. Isso quer dizer que nós vivemos uma sobreposição de eras. A era presente e a era vindoura. O início da era vindoura ocorre na vinda de Cristo, porque ele é a personificação da nova era. Entretanto, a era presente continua vigente, ela continua aí. Então essas duas eras se justapõem. A ideia de que o fim chegou e que o fim ainda não veio corresponde ao cristão ser salvo, mas ainda aguardar para ser salvo. Nós, cristãos, já fomos salvos, mas ainda aguardamos a salvação final. A guerra que foi vencida, que já foi vencida, então será, por conta dessa vitória de Cristo, será declarada finalizada na segunda vinda de Cristo. Isso é uma questão do cristianismo, uma tensão escatológica chamada do já e do ainda não. O reino de Deus já está presente por meio do Espírito Santo e da sua igreja, mas o reino de Deus ainda não está vigente em toda a sua plenitude. Essa é a tensão do já e ainda não. Agostinho de Hipona, lá atrás, fala sobre isso. Ele diz: o passado já não é e o futuro ainda não é. O passado, a prisão, aquilo que acontecia já não é, mas o futuro ainda não é. Virá o futuro, virá a vinda de Cristo, em que nós seremos glorificados com Ele e reinaremos com Ele. Hoje nós estamos ainda nesse mundo, e como a palavra nos diz, o mundo jaz no maligno, não é mesmo? Então nós estamos aqui, já experimentando o reino de Deus, experimentando a presença do Espírito Santo em nós, mas ainda vivendo em meio a aflições, em meio a perseguições. Mas virá o dia em que isso não acontecerá mais. Graham Goldsworth diz que a volta de Cristo encerra a justaposição das eras e torna a realidade do reino evidente universalmente. Quando Cristo voltar pela segunda vez, nós vamos olhar um pouco mais para isso hoje, então a realidade do reino se tornará evidente para todos, de forma universal.
Alistair McGrath diz que a esperança do céu, a esperança da vinda de Cristo, então, desse reino determinado, estabelecido, possibilita que os cristãos perseverem na caminhada pelo vale do sofrimento, enfrentando a vida árdua do exílio, mas sabendo que os dias deste estão contados. Esses dias se encerrarão na segunda vinda de Cristo Jesus, ainda que nós estejamos vivendo nessa justa posição de eras, experimentamos o reino de Deus, mas ainda estamos no mundo, e o mundo ainda jaz no maligno. Sabemos que um dia Cristo voltará, e essa justa posição se encerrará, porque a era presente se encerrará, e restará apenas a era vindoura, a era em que Cristo e a sua igreja reinarão. Muito bom, mas como é que a gente olha para isso? Então, o Alistair McGrath disse que a esperança do futuro é o que nos move, é o que nos alimenta nessa caminhada, mesmo em meio ao vale de sofrimento. Mas vamos olhar para esse futuro. O que é esse futuro? Olhar para a vinda de Cristo com esperança é fundamental. Olhar para como as últimas coisas acontecerão é fundamental. O estudo dessas últimas coisas é o que nós chamamos de escatologia, que vem da palavra escatom, que significa final, últimas. Escatologia é, então, o estudo das últimas coisas. Toda vez que você escuta alguém falar sobre escatologia, ele está falando sobre as doutrinas das últimas coisas. E, de fato, quando a gente olha para a escatologia, as doutrinas, ou a doutrina das últimas coisas, nós vamos encontrar dentro do cristianismo uma grande variedade de pensamentos, uma grande variedade de compreensões acerca daquilo que a Bíblia nos expõe. Por quê? Porque a Bíblia não nos expõe com exatidão todas as coisas como elas vão acontecer de forma literal, ou talvez expõe, né? Então, enfim, existem várias visões ou interpretações acerca disso. Você possivelmente já ouviu falar sobre alguém que é amilenista, pré-milenista, pós-milenista, pré-tribulacionista, dispensacionalista, pós-tribulacionista. Então, todas essas nomenclaturas dizem respeito à forma como a pessoa interpreta o conjunto doutrinário das últimas coisas, do estudo das últimas coisas. Mas a despeito dessa variedade de interpretações ou dessa variedade de compreensões, e aqui eu quero te estimular a estudar mais sobre isso, para que você desenvolva, para que você saiba que ponto que você se encontra na sua compreensão, escolha uma dessas, ou não, enfim, mas compreenda e entenda a partir da sua compreensão bíblica qual delas está mais próxima do que a Bíblia nos diz. Mas, a despeito disso, nós temos pontos centrais no estudo das últimas coisas. Nós temos pontos aos quais nós devemos nos apegar e temos pontos essenciais para todo cristão, independente dele ser amilenista, pré-milenista, pós-milenista. Segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes, existem alguns pontos aos quais nós devemos nos apegar ao pensar nas últimas coisas. Esses pontos são fundamentais para que nós tenhamos segurança na nossa fé e tenhamos segurança naquilo que estamos vivendo. O primeiro deles é que Jesus tem o total controle da igreja, mas não apenas da igreja, Jesus tem o total controle da história. Além disso, um ponto muito importante ao qual nós devemos nos apegar é que a perseguição do mundo e do diabo não podem destruir a igreja. Isso nos dá uma segurança muito grande. Jesus tem o controle da igreja, Jesus tem o controle do mundo, e é exatamente por isso que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, que a perseguição do mundo e do diabo não podem destruir a igreja. Além disso, os inimigos que perseguem a igreja serão destruídos, e os inimigos de Cristo terão que enfrentar o juízo de Deus, ao mesmo tempo em que a sua igreja desfrutará da bem-aventurança eterna. E nesse momento eu quero que você se lembre que quando eu digo igreja aqui, eu estou falando da reunião dos filhos de Deus, daqueles que creram em Jesus Cristo e depositaram a sua fé e a sua confiança em Jesus Cristo. É isso que nós chamamos de igreja. Então, Jesus Cristo protege a sua igreja. Existe uma música muito famosa chamada
castelo forte, que diz: castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Essa música arrepia os meus cabelos da cabeça, porque ela diz que Jesus Cristo é o nosso castelo forte, Deus nos protege, protege os seus filhos. E isso é um dos pontos fundamentais que nós devemos crer acerca das últimas coisas. Tem muita gente que tem medo da vinda de Cristo, mas eu quero te dizer, se você depositou a sua fé em Cristo Jesus, não há o que ter medo. Você precisa ansiar esse dia, você precisa aguardar ansiosamente, porque toda dor cessará. Eu já estou queimando a etapa aqui das coisas que nós vamos conversar, mas anseie pela vinda do Senhor. Você não precisa ter medo, joga fora esse medo, você está seguro, desde que você confie naquele que é a nossa segurança, a nossa pedra de salvação, a nossa rocha fundamental, Jesus Cristo. Muito bom. Eu falei para vocês, então, que existem uma série de compreensões acerca das últimas coisas, e eu disse que existem pontos que nós devemos nos apegar, e pontos que são de concordância entre todos os cristãos, independente da linha escatológica, da linha teológica acerca da escatologia. Vamos olhar para quais são esses pontos fundamentais. O primeiro deles é que todo cristão crê que Jesus voltará em um corpo glorificado, a fim de buscar o seu povo. Nenhuma linha teológica acerca dos últimos dias, dos últimos tempos, crê que Jesus voltará, por exemplo, fora do seu corpo, ou que Jesus voltará apenas como um espírito, mas todo cristão pressupõe que Jesus voltará em um corpo glorificado, a fim de buscar o seu povo. Nós olharemos um pouco mais para isso, mas Ele mesmo nos diz isso acerca da sua palavra, e a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Nós também concordamos, todo cristão concorda fundamentalmente, que haverá uma redenção individual futura para todos os crentes. Todos receberão a redenção futura que há em Cristo, todos os que depositaram a sua fé em Cristo Jesus. Todo cristão também concorda que haverá perdição e condenação. Aos que estão longe de Deus, esses serão enviados para o fogo eterno. Todo cristão crê que Jesus e o seu povo reinarão para todo sempre em um reino de glória, sem dor, sem sofrimento, sem doença e sem morte. Esses 4 pontos são pontos fundamentais que toda linha escatológica deve crer. Se você encontrou alguma linha que não crê nisso, fuja dela, porque ela não é cristã. Ela é o que nós chamamos de heresia. Vamos olhar um pouco para a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é o que nós chamamos de parousia. Parousia é um termo que se refere à segunda vinda de Cristo. Então, a parousia refere-se à segunda vinda do Salvador, de Jesus Cristo. Nesse momento, não mais para instalar o reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus já foi instalado quando Ele desceu a primeira vez, quando Ele veio à terra a primeira vez, na sua primeira vinda. Mas para consolidá-lo em toda a sua plenitude. Não mais para trazer salvação aos perdidos, mas, como Ele já fez, e Ele mesmo diz, mas para julgar, para o julgamento final. E para consolidar toda a plenitude do reino de Deus. Haverá então, olhando para a parousia, uma volta repentina, pessoal, visível e corpórea de Cristo. E esse também é um ponto fundamental que todo cristão deve crer e que todas as linhas escatológicas creem. Jesus, Ele nos deixa claro que voltaria, como Ele diz em João 14:3, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. É a fala de Cristo para os seus discípulos. Além disso, a volta de Cristo será repentina e todos verão. Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. Diz que virá de uma vez, virá de repente, e ainda aqui que muitos tenham tentado fazer uma projeção de quando será, de qual a data que Cristo voltará. Cristo, ou a Bíblia não nos revela isso, exatamente para que nós tenhamos um cuidado de estar sempre vigiando, ou de estar sempre prontos, de ansiar pela vinda de Cristo. E ele diz, então, o próprio Cristo diz, estejam sempre preparados. Além disso, o retorno de Cristo será corporal e pessoal. Será o Cristo ressurreto que os discípulos viram subir.
Em Atos 1:11 diz: homens da Galiléia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus, que foi elevado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como o viram subir. Cristo voltará ressurreto, de forma corporal e pessoal. Além disso, a volta de Cristo será triunfante e gloriosa, porque ele voltará revestido de todo o poder. O próprio Cristo diz: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. E aqui continua falando do julgamento nesse trecho que nós estamos lendo. Separar uns para a direita, outros para a esquerda. Mas o que essa passagem, o que esse trecho aqui, esse versículo lido mostra para a gente, é que Cristo virá de maneira gloriosa, revestido de poder. Além disso, nós devemos ansiar a vinda de Cristo. O livro de Apocalipse, do apóstolo João, ele termina dizendo: aquele que é testemunha fiel de todas essas coisas diz: sim, venho em breve. Termina numa exclamação belíssima: amém, vem Senhor Jesus. Essa é a nossa expressão como igreja, como filhos de Deus: amém, vem Senhor Jesus. Alistair McGrath diz que o mesmo Cristo que veio à terra revestido de humildade voltará para julgá-la. O humilde Galileu voltará como juiz do mundo. O mesmo Filho do Homem que não tinha onde repousar a cabeça voltará em glória para julgar o mundo. Cristo voltará, e voltará reinante, voltará glorioso, cheio de poder, para julgar o mundo, para levar os que são seus e para anunciar juízo para aqueles que foram rebeldes à sua presença e rebeldes ao Evangelho. Além disso, haverá uma nova criação. Nesse momento haverá então novos céus e nova terra, como diz nesse versículo que nós vamos ler em Apocalipse 21:2. João relatando diz: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Haverá nova criação, haverá novos céus e nova terra, nova Jerusalém, a cidade do alto. Esse novos céus, nova terra, esse relato de novo, ele vem da palavra grega kainos ou kainos, que significa novo em natureza e novo em qualidade, uma criação redimida na segunda vinda de Cristo Jesus. Nós lemos que toda a criação geme como em dores de parto ou anseia pela revelação dos filhos de Deus, porque toda a criação ela foi renegada, ou talvez renegada não seja a palavra, mas ela foi subjugada ao pecado do homem. Exatamente pela posição do homem de administrador, de representante de Deus, daquele que dominaria e conservaria a terra, o seu pecado gerou uma subjugação, gerou uma queda, talvez, da criação. Essa queda tem a ver com o pecado, né? Mas gerou então um rebaixamento da criação, um afastamento da criação, da presença de Deus. Então perceba que quando toda a criação geme esperando a revelação dos filhos de Deus, isso significa que essa criação será redimida no dia que Cristo vier. Graham Goldsworth diz ainda acerca dessa nova criação, e falando especificamente dos filhos de Deus, ele diz que a ressurreição dos filhos de Deus será o sinal da redenção final e da renovação de toda a criação. Essa ressurreição dos filhos de Deus é uma ressurreição física. Como é que a gente sabe que é uma ressurreição física? Por conta da ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus Cristo aponta para a nossa própria ressurreição física e para a restauração de toda a criação física. Vamos olhar um pouquinho de forma breve para a ressurreição. O que é a ressurreição? A ressurreição do crente, a ressurreição do cristão, no dia da vinda de Cristo, transforma completamente o crente, os crentes, os cristãos, para fazê-los semelhantes ao Cristo ressurreto.
Nesse momento, então, na vinda de Cristo Jesus, nós seremos completamente transformados corporealmente, de forma a sermos imagem e semelhança novamente de Deus, ou de forma a nos assemelharmos ao Cristo ressurreto. Além disso, a ressurreição no dia de Cristo Jesus, no dia do Senhor, promove a glorificação dos cristãos. Ser cristão é partilhar da grande esperança de alcançar a glória de Cristo. O corpo mortal dos crentes será transformado e glorificado. O nosso corpo mortal, o nosso corpo imperfeito será transformado e será glorificado. Filipenses 3:21, o apóstolo Paulo escreve sobre isso e diz que ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio. Nós seremos então glorificados, viveremos com o corpo glorificado. Além disso, a ressurreição confere imortalidade e incorruptibilidade. Paulo nos diz que a ressurreição tira completamente o cristão da presente era de sofrimento, da presente era de corrupção, decadência e morte. Aquilo que nasceu corruptível por conta do seu pecado se torna então incorruptível. A natureza mortal é radicalmente modificada. E aqui vai uma esperança para nós. Talvez você esteja lutando contra o seu pecado nesses dias e você enfrenta então essa luta, essa tendência do nosso coração, essa militância da carne contra o espírito, contra os nossos pecados. Independente de quais sejam os seus pecados, você pode lutar contra a impureza sexual, você pode lutar contra a mentira, você pode lutar contra a maldade, contra a arrogância, contra o orgulho, você pode lutar contra a sua ira, a sua raiva. E o que eu quero te dizer hoje é que sim, você deve lutar contra isso. Mas haverá um dia em que toda a corruptibilidade do nosso corpo será eliminada. Nós viveremos não apenas livres do domínio do pecado, como nós vivemos hoje, né? Nós não somos mais escravos do pecado, ainda que estejamos na presença do pecado, pois ainda estamos na carne. Mas quando então Cristo vier com o corpo glorificado, nós nos livraremos completamente da presença do pecado. Você já imaginou como é isso? Como é viver uma vida completamente destinada a Deus, com essa luta contra o pecado cessada ou terminada, porque viveremos num corpo incorruptível, viveremos na completa ausência da possibilidade de pecar. Isso te anima? Isso me anima. Isso me anima. Eu estou muito feliz esperando a vinda de Cristo. Muito bom. 1 Coríntios 15, versículo 42 e 43, Paulo nos diz: o mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. Quando morremos, o corpo terreno é plantado no solo, mas ressuscitará para viver para sempre. Nosso corpo é enterrado em desonra, mas ressuscitará em glória. É enterrado em fraqueza, mas ressuscitará em força. Quando Cristo vier, ressuscitaremos em glória, em força, não mais em desonra, mas livres de qualquer presença do pecado. Vamos olhar agora para o que a criação nos revela, ou a Bíblia nos revela, acerca de céu e inferno. Vamos passar brevemente por isso, já caminhando para o nosso final. Quando nós falamos de céu, nós estamos falando dessa nova criação, dessa Jerusalém do alto. E céu pode significar um lugar maravilhoso que Deus prepara para aqueles que o amam, possam passar a eternidade desfrutando de sua gloriosa presença. Alistair McGrath diz que nesse lugar Deus habitará conosco e desfrutaremos de sua presença gloriosa e faremos uso dos recursos e belezas desse novo local para o seu louvor e glória. Esta é a verdade maravilhosa que a Bíblia nos conta, e nós podemos ler isso em Apocalipse 21:3, que diz: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Você já imaginou ver Deus face a face, viver com Cristo novamente?
Ele estará conosco, nós viveremos com Ele, nós seremos os seus povos e Deus estará conosco. Isso é maravilhoso, não é? Paulo diz que hoje nós vemos como por um espelho. E nessa época, quando ele diz como um espelho, ele está dizendo como um pedaço de metal polido, que na verdade tem uma visibilidade muito ruim, não como esses espelhos muito bons de hoje em dia, mas como um pedaço de metal polido e mal polido, mas um dia veremos face a face. Por sua vez, inferno é um lugar de tristeza e sofrimento. É a manifestação da ira de Deus contra aqueles que o rejeitaram e que se rebelaram contra a sua glória. Sabe, talvez para você seja um pouco desconfortável falar sobre inferno, e talvez seja uma questão que não entre muito no seu coração. Como um Deus amoroso pode ser um Deus que manda as pessoas para o inferno, mas eu quero te lembrar que Deus ele é um Deus santo, Ele é um Deus puro, e que o nosso pecado é extremamente ofensivo a Deus. O nosso pecado é uma declaração de desprezo e rejeição a Deus, e que Deus ele é um Deus que possui ira, que é irado contra o pecado. Então, quando nós falamos de inferno, é um local para aqueles que não reconheceram, não se dobraram diante de Deus por meio de Jesus Cristo, não se arrependeram dos seus pecados e então recebem a justa ira de Deus por conta dos seus pecados. Deus é um Deus justo. É exatamente por isso que aqueles que não se arrependem dos seus pecados são enviados para lá. A Bíblia traz algumas imagens do inferno. É um lugar de fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, lugar de choro, ranger de dentes e trevas, lugar de castigo eterno, de ira, tribulação e angústia, de penalidade, um lago que arde com fogo e enxofre, um lugar da morte eterna. O inferno é a manifestação da ira de Deus contra aqueles que se recusaram a glorificar-lhe e render-lhe graças, aqueles que o rejeitaram. O castigo para a rejeição de Deus é o sofrimento eterno, é o afastamento eterno que acontecerá no inferno. O teólogo brasileiro Franklin Ferreira e o Alan Miatti, eles dizem que o inferno é a vindicação da justiça de Deus. Por causa da glória de seu nome, por fazer tudo para a sua glória, Deus estende seu infinito poder e glória para o bem dos que nele confiam e dirige toda a sua ira contra os que o rejeitam e se rebelam contra a sua glória. Sabe, nesse momento talvez você esteja se perguntando: meu Deus, eu estou assustado com essa imagem do inferno, com essa imagem deste lugar, que aqueles que não reconhecem a glória de Deus, aqueles que não se prostram diante de Cristo e não rendem glória e graça a Deus, o que eu faço, Felipe? Sabe, eu queria te dizer que Deus, Ele é um Deus tão amoroso, é um Deus tão misericordioso, que Ele providenciou uma resolução para esse problema. Ele providenciou perdão para os seus pecados. Ele providenciou alguém que levou a condenação que você deveria levar. Porque essa aqui, o inferno é a condenação merecida por nós. Sabe o que Cristo levou naquela cruz? Essa condenação que é merecida. Por que o povo de Deus pode desfrutar da paz, da certeza de que viverá em paz, em plena harmonia com Deus? Por conta do sacrifício de Cristo. Então, nesse momento, eu queria te convidar. Talvez seja o momento de você se render a Jesus Cristo, de você reconhecer que Ele é o único caminho, a verdade e a vida, de você pedir perdão pelos seus pecados, se arrepender verdadeiramente deles e se render, se prostrar diante de Jesus. Mais uma vez eu digo que se você está sentindo um impulso para fazer isso, eu creio que Jesus Cristo está te chamando para isso. Então, se dobre diante dEle, reconheça que só há vida nele. Eu quero te dizer que a vida em Jesus Cristo é uma vida abundante, é uma vida plena, mas que ainda não é nem sombra da vida que há de vir quando Ele voltar pela sua segunda vez. Mas sabe, para nós, para os que confiamos nele, o fim é só o começo. A vinda de Cristo, o fim dessa era presente, é só o começo. Os crentes devem pôr sua esperança na graça que lhes caberá quando Cristo finalmente aparecer pela segunda vez.
Sabe, o apóstolo Pedro, escrevendo uma carta para pessoas perseguidas, para cristãos que estavam sendo perseguidos, ele diz que são forasteiros, estrangeiros no mundo, e ele diz que toda a perseguição resultará em louvor, glória e honra no dia do Senhor, quando Jesus Cristo voltar. Para nós, o fim, a vinda de Cristo, é só o começo de uma vida plena, de uma vida completamente na presença de Deus. Quando nós olhamos para o quarto ato, então, nós podemos focar em 4 aspectos desse quarto ato. O primeiro deles é então que Jesus voltará e reinará para sempre. Em Lucas 1, 32, 33 diz: ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Jesus Cristo, nosso Senhor, reinará para sempre acima de todas as coisas. Além disso, Deus banirá o pecado para sempre. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Ele limpará o nosso coração e retirará de nós completamente a nossa corruptibilidade, banindo o pecado para todo o sempre. Além disso, a humanidade estará em perfeita comunhão com Deus. 2 Coríntios 5,17, Paulo diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E por fim, a vida e os relacionamentos serão para sempre, como Deus sempre desejou. Apocalipse 21:4 diz: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Eu quero ler de novo essa parte final com vocês. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Essa é a promessa que Cristo faz para aqueles que esperam nele, que confiam nele, no dia que ele voltar. E para concluir a nossa última aula com esperança, para você que talvez esteja passando por um momento difícil, para você que está lutando contra o seu pecado, para você que espera em Cristo, mesmo na bagunça desse mundo, mesmo meio às aflições que esse mundo traz. Eu quero te mostrar um trecho de uma música de um cantor chamado Marcos Almeida. E o trecho da música, o título da música é Toda Dor é por Enquanto. Eu não vou cantar, porque senão vai doer os seus ouvidos, apesar de toda dor ser por enquanto. Foi muito ruim essa piada, né? Estava indo bem. Foi mal, vamos voltar então. Eu não vou cantar porque sabe como é que é. E a música diz assim: a alegria verá meu rosto sem lágrimas, verá raiar o dia em que Jesus Cristo irá voltar, nas alturas com seus anjos e as trombetas anunciando: vem completando a obra que começa agora, misturada na dor que é por enquanto. Vem completando a obra que começa agora, misturada no amor que é para sempre. Uou, você se emociona? Eu me emociono. Hoje é uma aula que eu estou meio emocionado. Jesus Cristo virá. E quando Ele virá, Ele completará a obra que Ele começou em nós. Paulo diz isso também em Filipenses. Ele completará a boa obra que Ele começou em nós. Eu te convido, depois de olhar para todos esses 4 atos, ao longo das nossas últimas 8 aulas, eu te convido a olhar para Cristo e esperar com esperança o dia que Ele voltará. Muito obrigado por nos acompanhar, muito obrigado por acompanhar a série O Plano. E eu te peço, se você gostou, deixe o seu comentário, deixe o seu like e, por favor, compartilhe essa aula com mais jovens. Nosso objetivo, ou enfim, com mais pessoas. O nosso objetivo é que mais jovens possam conhecer a fé em Cristo Jesus, que eles possam fundamentar essa fé, para que eles possam viver de forma digna, de forma verdadeira, a fé proferida, a fé que eles professam. Então, eu conto com você, conto com o seu compartilhar e fique por dentro aí das nossas atividades do Área Mais nas nossas redes sociais. No semestre que vem, nós teremos outras classes na Escola Mais e é isso aí. Que Deus abençoe a sua semana,
Um abraço e até mais, até a próxima.